Esse painel é um painel muito legal. Eu confesso a vocês que eu estou entusiasmado na condução desse painel, mas antes de falar dele, eu quero cumprimentar, né? Já falei com a Chloé, sem sequer dar um boa tarde para ela. Chloé, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda, muito Mariana. obrigado, tá, pela presença aqui no painel. Mariana, boa tarde para você também. Boa tarde. Bem-vindo e muito obrigado. Eu que agradeço. Bem, esse painel ele é um painel voltado à governança, né? Governança em foco, com destaque à sucessão como pilar de longevidade, né? A gente vai discutir aqui sobre situações, sobre experiências, sobre muito conhecimento voltado a esse tema, que é um tema que é extremamente relevante para qualquer empresa, né? É muito comum a gente ver uma pessoa que funda uma empresa, que abre um negócio, começa devagarzinho, esse negócio prospera, cresce, toma uma proporção legal, e aí chega um momento que a nossa vida vai passando e às vezes essa pessoa ela não forma o sucessor, ou ela tem que começar a formar um sucessor, que pode ser algo familiar, sim, ou pode ser às vezes alguém, até um executivo do mercado, né? A Chloé hoje está aqui a nosso convite, representando exatamente uma situação de uma empreendedora que hoje está à frente de uma grande empresa, né? Quantos anos tem a Dedini, Chloé? 105 anos. 105 anos, então é uma empresa, está na quinta geração? Eu sou a quinta geração, mais velha. Parabéns, inclusive, para toda a família Dedini e todos os gestores, porque chegar numa idade como essa, no Brasil, onde a maioria das empresas quebra nos 3 primeiros anos, é algo incrível, né? É algo exemplar, é fascinante. Mas hoje você está numa condição de sucessão e vamos abordar aqui, entender um pouco a mentalidade da Chloé e como isso acontece no passado, como ela chegou nisso, presente e futuro também. E a Mariana, especialista, né, em governança, com destaque também para a sucessão, ela vai passar aqui o ponto de vista da especialista mesmo. Ela tem vários cases, várias situações que já aconteceram, várias informações relevantes, e a ideia é a gente bater um papo nesse sentido. Então, eu quero começar por você, tá, Mariana? A palavra governança hoje está muito no hype, tá? Existem algumas palavras aí que estão no hype. Hoje tem conselhos, tem empresas, enfim, cada uma gerindo no seu jeito, mas existe a governança. Se você puder definir, no seu ponto de vista, o que é a governança e qual é a importância dela para uma empresa, seria muito legal. Joia, ótima pergunta. Boa tarde a todos. A definição da governança não é minha, né? A gente tem aí dentro dos pilares, acho que o IBGC é o principal instituto atuante aí na questão da governança e talvez um dos pioneiros. A governança ela tem um objetivo muito claro, que é trazer transparência, controle e a responsabilidade social para dentro das empresas. Então, a gente fala de governança, a gente está falando de tentar trazer um nível de organização, uma profissionalização, para que eu tenha números, dados, informações a respeito da gestão, até mesmo da própria atividade do negócio, e que eu tenha controle do que está sendo feito. Então, assim, a importância da governança dentro de uma empresa, eu costumo dizer que as pessoas ficam muito limitadas, às vezes, a pensar que governança é coisa para empresa grande. Então, a governança serve para a Petrobras, para a Vale. Não, a gente está falando de começar, às vezes, um negócio estruturado pensando em governança desde o início. É que a gente começa, cresce organicamente, é um empreendedor, o negócio não está ali ainda em condições de ter o custo para implementar uma governança, mas essas organizações, essas regras que a gente traz, e aí estou falando do ponto de vista do olhar jurídico, elas vêm para tentar já deixar essa organização um pouco mais fluida, porque quando a gente entra num negócio que já está funcionando para implementar a governança, todo mundo acha que a gente está criando burocracia. E fica aparecendo, porque então eu tenho que fazer ata, então tem que ter documento, então tem que ter auditoria, então tem que fazer um monte de coisa que eu não fazia antes. É que se a gente começa a fazer isso desde o começo, isso se incorpora no nosso dia a dia e não fica tão burocrático, tão pesado. Mas a importância é realmente ter os controles, manter ali as informações, porque até com dados a gente faz uma gestão melhor.
né? Entende um pouco melhor o próprio mercado, o que tem a ver o meu produto, que momento que a gente está. Se eu estou muito solto, eu também não tenho controle do que meu administrador está fazendo, até que ponto ele tem liberdade para fazer alguma coisa ou não, como é que eu responsabilizo ele se ele fez algo que eu achava que ele não deveria fazer. E eu estou dizendo eu como sócio, né? Se não sendo eu lá o administrador, mas eu colocando alguém para apertar o botão para fazer o pagamento. Que limite que eu tenho disso? Então, tem algumas coisas aí que a gente vai falar hoje, mas é importante por causa desse nível de organização, de trazer esse controle. É correto dizer que a governança ela serve para botar ordem na casa? É. Tá. No final é isso. Eu penso que sim. Apesar de quando a gente começa os projetos e fala de implementar governança, tem muita coisa, né, dentro da própria governança, a ideia principal eu falo que é criar o manual de instrução. A constituição do governo. Não sei o que eu faço. Vamos olhar lá no manual e ver o que está escrito para eu saber qual que é a regra. Quando acontece isso, o que eu faço? Eu tenho que me reportar a alguém, eu tenho que fazer algum documento, alguém tem que ser informado do que está acontecendo. Então, por isso que eu digo que todo mundo acha que é meio burocrático, porque a gente coloca a regra, porque daí normalmente tem que fazer uma ata da reunião, dizer quem é que podia fazer aquilo, por que foi feito aquilo daquele jeito. Então, aí eu queria te fazer uma pergunta, e na sequência eu vou estender para a Chloé. A sucessão ela faz parte da governança. Aliás, eu acredito que a governança é o melhor caminho de se fazer uma sucessão, né? E o sucessor, às vezes, é algum familiar, às vezes é alguém, sim, um filho, uma filha, enfim. Ou, às vezes, pode ser alguém do mercado, pode ser um executivo. Como que você enxerga hoje essa relação, atualmente? Eu acho que assim, o primeiro passo que a gente tem que dar quando fala governança e sucessão é um olhar para distinguir as pessoas dentro do contexto empresarial e familiar, né? É herdeiro ou é sucessor? Todos somos herdeiros. Meus pais podem não ter patrimônio, não vou receber nada, mas sou herdeira. Posso receber dívida, né? Não posso não receber patrimônio, mas posso receber dívida. Mas sou herdeira com certeza. Agora, eu não tenho a certeza de que eu sou sucessora no meu negócio familiar. Porque a sucessão não e aí pensando na sucessão empresarial, né? Não estou falando de morte, estou pensando no passar o bastão para continuar a gestão, pensando na governança. Então, eu tenho que ter esse olhar, porque muitas vezes dentro da empresa familiar, dentro da família, a gente não vai encontrar um sucessor. E a gente tem que pensar, e a governança auxilia, inclusive, na formação do sucessor, de que jeito eu vou estruturar o negócio para a gente chegar numa quinta geração, por exemplo, que é uma raridade, né? Eu tenho que ter um caminho, e mesmo que ele não seja alguém da família, quem é que eu quero que venha administrar o meu negócio? Quem vai ser o gestor? Quais são os requisitos mínimos que eu preciso? Essa pessoa tem que ter formação, ela tem que ter experiência. A experiência dela conta se for toda aqui dentro ou tem que ser externa? Tem que ter trabalhado em alguma coisa relacionada ao nicho do meu negócio. Ela tem que ter fluência em outra língua, ela tem que ter estudado em outro país, ela tem que ter... Que requisitos? Então, a governança auxilia, inclusive, nisso, e isso serve tanto para a formação do sucessor dentro da família, quanto quando eu vou trazer alguém de fora. Perfeito. Chloé, eu sempre achei que você esteve na Dedini desde pequena, cresceu lá dentro da Dedini, fazia uma caldeira aqui, uma manhã dali, sabe? Soldava um pouquinho. E aí, eu bati um papo contigo semana passada, e eu lembro que quando você me contou, eu estou na Dedini há 4 anos, eu falei, cara, muito interessante isso. Porque, aliás, eu vou pedir, já estou comentando e já te fazendo uma pergunta. Eu quero que você conte um pouco da sua trajetória, porque você passou por outras empresas antes de chegar na Dedini, e eu acho que isso influenciou positivamente na sua trajetória. Então, compartilhe um pouquinho com a gente. Claro. Só queria fazer uma contribuição, que eu acho que governança é arrumar a casa, e é bom para a gente desenhar os processos. Sem padrão, sem processo, você não sabe nem por onde que você tem como melhorar. Então, é importante, não é só a burocracia. Bom, eu comecei, logo depois de formada, eu fui para a auditoria financeira, né? Organizar um pouco a casa, né? Conhecer um pouco dos números. E fui para a indústria farmacêutica, indústria química, tive vivência também de MBA recentemente. E nos últimos 4 anos que eu
realmente fui para a Dedini. Isso foi consciente, foi escolha minha. Eu sempre achei importante ter essa vivência fora da empresa, não para não ter somente o protecionismo, né, que dizem que o herdeiro tem e tudo mais, mas porque eu queria conhecer outros mercados, eu queria ter outras vivências de outras indústrias, serviços, inclusive, no meu histórico. E logo que como que veio esse gatilho, então, de ir para a Dedini? Numas férias, eu decidi ir para Piracicaba e eu tive um convite do senhor meu pai para eu visitar a fábrica e tudo mais. E foi nesse novembro de 2020 em que eu me apaixonei pela empresa. Então, não tem como explicar de uma maneira diferente sem ser legado, sem ser a conexão sangue, né? E em fevereiro do ano seguinte, em 2021, eu então realmente fui para a Dedini, fiz uma imersão, fiz um job rotation, uma rotação de departamentos, e que durou mais ou menos 9 meses. E nesses 9 meses aconteceu um caso que a gente teve uma invasão hacker na empresa. Então, aproveitando, né, que a gente está falando de inovação, tecnologia e tudo mais, a gente teve essa invasão hacker e foi nesse momento que a empresa virou de ponta cabeça, porque a gente estava com as portas fechadas totalmente, tecnologicamente dizendo. E foi nesse momento que eu coloquei a mão na massa. Falei, eu não entendo de programação, mas o que eu posso auxiliar toda a equipe para que a gente saia logo disso. E foi aí que eu fui, logo depois da invasão hacker, que eu fui convidada para ocupar a cadeira de hoje de superintendência corporativa. Chegou no meio do caos. No meio do caos. Ótimo. Vamos ajudar a melhorar o caos. Vamos organizar o caos. Excelente momento. E muito bom você citar, né? Pena que aconteceu, mas bom você citar cibersegurança aqui, né? Vale lembrar que amanhã a gente vai ter um painel de cibersegurança aqui no Vision Tech, tá? A gente sabe que a importância disso. E no final teve um final feliz, né? Teve um final feliz, deu tudo certo. Criamos uma nova casa tecnológica de novo e tudo mais. Deu tudo certo, sim. Mas então você já entrou no meio do olho do furacão. 2021, você está falando 2021, pandemia ainda. Isso. Né? E eu lembro que a empresa estava vivendo um momento também desafiador ali. Exatamente. Em junho de 2015, a nossa recuperação judicial foi baixada. Então, na verdade, foi até um momento de alegria. Então, passamos por todo esse furacão também, que foi... nós demos início à recuperação judicial em 2015. E em 2021 foi baixada. Então, oportunidades de novos negócios, reativação da empresa, frente a vários clientes. Então, tudo isso fez... Eu até brinco que eu sou o pezinho de coelho, que eu cheguei e logo depois a gente conseguiu baixar a RJ. Então, no meio de 2 caos, o importante, eu acho que é sempre a resiliência, né? E puxar todo o grupo para perto. A escutativa, entender o que os nossos clientes internos, né, nossos funcionários, a família toda, reunida em prol do mesmo sentido, que é melhorar a empresa. Esse momento desafiador uniu a família? Esse momento desafiador uniu a família? Uniu. Legal. Eu acho que, até em oração, inclusive, mas uniu... porque todos nós temos muito forte essa questão da tradição do seu Mário Dedini, que foi o fundador, meu tataravô, uniu em prol a voltarmos à ativa no mercado, a sermos vistos como éramos vistos antigamente. Então, tudo isso nos uniu para melhorar mesmo frente ao mercado. Perfeito. A minha próxima pergunta é a mesma para as duas, tá? Chloé e Mariana. A Chloé, obviamente, na posição da sucessora. Por que você... Ok, você contou que você teve na fábrica, que você entendeu o legado, né? Mas até mesmo entendendo e tendo desejo, tem que ter coragem. Eu lembro uma vez, eu já contei isso uma vez no evento da Visão Agro, essa história. Eu sou sucessor também, né? O fundador da Visão Agro é meu pai, que está aí no evento, inclusive, meu pai e minha mãe. E eu trabalho na Visão Agro desde 2006, mais ou menos. Mas estou à frente da Visão Agro
desde 2018. E eu sempre ouvi meus pais falarem assim, principalmente meu pai, né? O Marral, ele vai tocar isso aqui, o Marral tem obrigação de ser melhor do que eu, o Marral teve estudo, eu não tive. Coisa que muita gente aqui, talvez da plateia, também já ouviu, né? Ele teve mais oportunidade, né? E eu sempre concordei com isso, falei, é verdade. Meu pai me conta umas histórias que ele comia lama quando era criança, né? Comia terra, morava no fim do mundo, veio do Paraguai para o Brasil. Então eu falei, meu Deus, realmente eu sou privilegiado mesmo, né? Então eu sempre concordei com essa fala dele. E eu lembro no dia que a gente estava numa reunião com um grande amigo nosso, que também é empresário, e, mais uma vez, meu pai falando, né? O Marral tem obrigação de ser melhor do que eu, ele teve oportunidade, tal, tal, tal. E aí esse empresário virou, cortou meu pai e falou assim, Alex, você está absolutamente errado, você está absolutamente equivocado, o Marral não tem obrigação nenhuma de ser melhor do que você está sendo totalmente injusto com esse menino. Aí eu olhei e falei, rapaz... Nossa, é mesmo, né? Não, eu falei, não, eu não entendi nada, mas eu deixei o cara falar. Falei, olha, vamos ver onde vai dar essa conversa. Era o seu advogado. Não, e o cara subiu a voz, o cara gritou com meu pai, falou, apontou para mim, falou, você está sendo totalmente injusto com esse menino, ele não tem obrigação nenhuma de ser melhor do que você. Aí meu pai, mas por quê? O Marral, ele não escolheu nascer filho do fundador da Visão Agro. O Marral, ele não tem obrigação de assumir a Visão Agro. Se o Marral quiser ser dentista, o Marral vai ser. Ele não tem obrigação nenhuma. Você não tem noção da pressão que você joga em cima desse moleque. Se o Marral quebrar a empresa da família, se o Marral falir a Visão Agro, der prejuízo, ele vai ser conhecido, rotulado como o cara que quebrou a firma da família. Agora, se você, Alex, quebra a Visão Agro, para onde você vai voltar? Por nada. Quando você começou, o que você tinha? Nada. Dá na mesma. Então, você joga uma pressão desnecessária. O Marral tem que estar na empresa se ele quiser, não porque você quer. Mas foi instantâneo. Meu pai virou a chavinha, olhou para mim, foi um momento tipo de novela, sabe? Olhou para mim, o olhinho dele encheu de lágrimas. Ele está certo, filho. Eu quero você aqui só se for mesmo, se você quiser. Se você quiser fazer outra coisa, o pai te abençoa. Ali foi um momento de terapia sem querer, que eu tirei um caminhão das minhas costas que eu nem sabia que tinha, né? E depois de uns 2 anos, aconteceu de eu falar, cara, eu acho que eu me encontrei, eu acho que eu quero tocar esse negócio. E aí quando eu tomei essa decisão, na época quem me conhece sabe que eu estava até na TV, tinha programa, fazia 2 coisas, eu abri mão, no melhor momento que eu estava, inclusive como comunicador, e foquei full na Visão Agro, e cara, o Vision Tech é um exemplo, tipo, a Visão, olhem para a Visão Agro, quem foca expande, na hora que a gente focou o negócio andou, mas ó, desculpa, eu sei que eu nem sou o principal aqui do painel, mas eu acho legal compartilhar. Cara, na hora que a gente tomou a decisão, eu entendi, hoje eu estou exatamente onde eu queria estar. Eu nasci para fazer o que eu estou fazendo hoje. Entendeu? Eu estou 100% alinhado com o propósito. Só que foi uma conversa que fez virar essa chavinha. E tá tudo bem, se eu não quisesse também. Isso é o legal, né? Então, eu falo a minha experiência porque eu imagino a pressão que você carrega. Porque a Visão Agro tem 23 anos. A Dedini tem mais de 100. São 5 gerações. Eu sou homem, você é mulher, a gente sabe que existe todo um nhen por aí. Então, eu queria parabenizar você por topar esse desafio, tá? Obrigada. E pela coragem, porque no final eu falo que é coragem, tá? Agora eu vou para a pergunta, né? Que eu vou fazer uma pergunta. Por favor. A pergunta é o seguinte, o que te deu essa coragem para fazer isso? Para aceitar esse desafio? Olha, eu acho que continuo com a mesma resposta do legado. É uma coisa que transcende, que vem de dentro muito forte, que eu não consigo explicar. A minha vontade de entrar na empresa, eu nunca pensei em não trabalhar na empresa. Sempre foquei em, vai chegar o momento correto, estruturado para que eu possa entrar na empresa em determinado cargo, não imaginava também qual cargo. Mas eu acho que eu sempre pensei que chegaria esse momento que me puxaria muito para dentro da empresa. E foi isso que aconteceu. A coragem, ela veio, essa pressão toda, a gente utiliza mais como impulsionador de querer continuar contando essa história. Porque eu realmente não teria obrigação, eu nunca fui pressionada a ter que trabalhar na empresa, e eu sou filha única, então eu poderia realmente receber essa pressão, mas veio por minha vontade, veio
Fluiu. Fluiu. Eu ia falar que é natural, né? Porque quando tem essa pressão, no seu caso, você olhou e falou, acho que vai dar certo, eu gosto disso. Mas tem uma série de pessoas que não se identificam com o negócio da família. Tá tudo né? bem. É isso mesmo. E está tudo bem. Não tem obrigação de continuar o negócio da família. Tem gente que carrega esse peso, que acha que eu tenho obrigação de seguir porque eu carrego um sobrenome, porque eu tô aqui dentro, cresci aqui dentro. Né? Eu até acho que é por isso que é tão importante ter a conversa antes. Para que todo mundo esteja alinhado com as expectativas, para que a família não crie uma expectativa muito forte naquela próxima geração, de que, sim, com certeza, o meu filho ou minha filha vão, sim, ser os próximos, são sucessores, né, como você mencionou. Mas, de repente, uma pessoa quer ser dentista, ator, ou qualquer outra profissão, ou seguir mesmo no mundo corporativo e ir para outra empresa. Está tudo bem, mas alinhar as expectativas sempre é muito importante. A próxima pergunta, Mariana, eu vou fazer para você, porque se eu fizer para a Chloé, pode ser até que eu coloque ela aqui numa saia justa. Eita. Mas se você quiser responder, tá o convite aí. Mas eu vou fazer para você. Eu posso ficar na saia justa. Também. A pergunta é a seguinte. Cara, a gente tá cheio, conversa com empresários todos os dias, conhecemos um monte de gente que está aí, que monta a sociedade, algumas dão certo, outras não dão. Sociedades que às vezes que dão muito certo com a primeira geração, que são sócios que não são necessariamente parentes, mas aí depois vem a segunda geração, que aí é o filho de um conversando com o filho do outro e aí começa uma confusão. E isso acontece todo dia em um monte de lugar. Eu poderia citar, eu estou me segurando para não falar uns 10 nomes aqui de empresas, que eu sei que acontece isso. Imagina e você deve saber umas 1000 pela sua expertise. Imagina eu. Né? A minha pergunta é a seguinte, se você puder contar para a gente algumas situações que você já viu ou vivenciou e como você lidou, ou viu que foi lidado. E eu quero dos exemplos, tanto familiares, quanto exemplo de até não necessariamente familiar, às vezes 2 sócios que não deu bom e tivemos problemas. Tá, vamos começar pelos familiares, que são mais comuns. Um dado importante, né? Talvez, não sei se todo mundo tem essa informação para entender a magnitude do que a gente está falando aqui da Cloécia, é a 5ª geração. Os dados hoje mostram que das empresas familiares, 30% chegam na 2ª geração e 15% na 3ª. Então, vejam que a gente está falando com alguém que está na 5ª, né? É um nicho bem pequenininho ali. E porque tem uma governança, tem algo estruturado, tem as conversas antes, tem um planejamento, né? Uma coisa pensada em perpetuar o negócio. Quando a gente não faz isso, a gente cai em algumas histórias que eu falo que eu gosto de contar os meus causos. Eu não posso contar com muitos detalhes, mas não é daqui de Ribeirão. Uma empresa do varejo, uma família de 3 irmãos, que tem, cada um, 2 filhos. Um tem 3, mas esse 3º filho quase não aparece. E a gente fazendo a governança, então precisamos pensar aqui como é que vai ser. A empresa sempre foi administrada pelos 3 irmãos, um mais velho, que não estudou, e o mais novo, que estudou. Então, já tinha uma história entre eles, porque o mais velho, que tinha mais experiência, que conheceu o negócio com o pai, que começou pequenininho, achava que ele sabia mais do que o outro que não estudou. E o que estudou achava que sabia mais porque ele estudou e o outro não. Então, já virava uma discussão entre eles. E no desenho da governança, eles queriam estar em todos os lugares. Eles queriam estar na diretoria, eles queriam estar no conselho e eles queriam ser os sócios, porque eles já eram sócios. Então, a gente brinca porque são 3 órgãos, né? Eu tenho a Assembleia de Sócios, o Conselho de Administração e a diretoria, falando aqui de um modelo bem tradicional. Então, não dava para eles estarem em todos os lugares. E aí, para que a gente pudesse organizar e tentar fazer todo mundo participar, porque eles ainda tinham um período aí que a gente fala, né, que é tipo um estágio para conseguir virar a chavinha da governança, entender que momento que um decide, que momento que esse assunto não é mais nosso, a gente tem que subir isso para o conselho. Eu estava na reunião e eles estavam conversando comigo e me perguntaram, falaram assim, doutora, quem que é meu sucessor? Eu não sei.
a gente precisa avaliar, né? Vamos marcar uma conversa com os filhos, vamos conversar. E conversamos com os filhos, descobrimos que ninguém estava na mesma vibe de seguir com o negócio da família. E aí, um dia, na reunião, um deles falou assim para mim: doutora, é o seguinte, conselho instalado, tá? Diretoria funcionando, a gente tentando ajeitar várias coisas ali das regras para deixar mais fluido com o dia a dia. Ele falou assim: doutora Mariana, seguinte, eu preciso falar com a senhora, o meu filho precisa de um cargo. Eu fiquei olhando e falei: o senhor está pedindo para eu autorizar o seu filho a ter um cargo? Porque é o seguinte, ele vai casar. E ele precisa de 20 mil reais por mês, e então arruma um cargo para ele aqui dentro, porque daí a gente dá o dinheiro para ele. Aí eu falei: bom, primeiro que o senhor é que decide, não sou eu, né? Se o senhor quiser dar um cargo, o senhor passa ali no RH, manda contratar e acabou, né? Quem sou eu? Mas já que a gente está conversando... Até cria o cargo, né? Inventa um novo nome. Falei, mas já que a gente está conversando aqui, falando da governança, implementando as coisas, por que o senhor não dá o seu dinheiro para ele lá em cima na sua holding? Ó, o seu dinheiro sobe, o senhor dá lá. Por que o senhor vai botar ele num cargo aqui? Imagine que todos os outros filhos vão pedir um cargo também. Ele não vai trabalhar, a gente já conversou, ele não tem interesse em estar aqui, ele não tem interesse em estar no negócio, ele quer fazer outra coisa da vida, né? Então, a ideia é, coloca num cargo, dá um dinheiro para ele. Falei, o senhor é que decide se o senhor quiser fazer isso, mas o caminho certo, pensando no que a gente desenhou de governança, é subir o dinheiro, o senhor põe ele lá na sua holding, lá em cima, distribui o dinheiro lá para ele, ó, é livre de imposto, por enquanto, e o senhor fica livre e está pago o que o senhor precisa pagar do casamento. Então, assim, tem uma dificuldade, às vezes, da gente conseguir fazer encaixar na cabeça de todo mundo o que é a governança. Faz muito sentido você estar dizendo a resposta que você deu, porque às vezes acontece de dar o cargo para o filho chega e causa um caos dentro da empresa, porque às vezes o outro sabe que ele está ganhando X para não fazer nada, e não estou nem falando de dentro da família, estou falando dos próprios colaboradores. Não, gera ele desmotiva o time. Exatamente. Se ele não Você abraçar. tem toda uma luta para engajar as pessoas dentro do negócio, para elas se sentirem parte do negócio, faz plano de cargos e salários, remuneração, faz um monte de coisa, e aí, de repente, é porque ele é filho. Então tá. Vira um cabide de emprego ali mesmo. Exatamente. E aí a gente está falando de uma empresa que não se compara à Dedini, mas você pensar no tanto de gente, então são 3 sócios, cada um com 2 filhos, tinha gente suficiente para ter que pendurar lá e não ter o que fazer, né? E eles tinham coisas assim, então o fornecedor mandou um convite para os sócios para eles irem numa viagem de alguma coisa comemorativa. O sócio não podia ir, falou, olha, eu não vou, manda Júnior. E aí, os primos brigando. Por que Júnior foi? Eu também queria ir. Então, começa a gerar um desgaste, um ciúminho dentro do negócio. O objetivo não é esse, né? É organizar. Então, olhar para quem é sucessor de fato e falar, você vai vir trabalhar, vai fazer o job rotation, vai passar por todos os setores, vamos identificar onde está a sua habilidade, né? Eu queria colaborar. Quem conhece eu desde pequenininho, meu pai acabou de chegar, sentou ali, ele vai, pai, se for mentira, o senhor pode levantar. Eu já fui contratado e demitido 5 vezes na mesma semana pela minha mãe, quando eu comecei. Aqui. Minha mãe me demitia, de manhã meu pai me recontratava à tarde. Pra fazer... Porque no começo a gente não queria, né? Estava lá por estar, né? Depois a maturidade chega e as contas vão vencendo, né? Aí você realmente vai trabalhando. Mas precisava de governança para dizer quem que podia demitir, quem que podia contratar. Precisava. Com certeza. De repente ela demitiu por um motivo importante. Você comentou uma coisa, Mariana, e eu acho legal falar. A gente tem aqui vários perfis de empresários. Tem grandes empresas, mas tem empresas que estão começando. Tem gente que às vezes é ele mais um. E como que aplica a governança para quem está começando? Porque no exemplo que eu dei, era eu, meu pai, minha mãe, mais um também. E aí? A governança, tanto na empresa grande com muita gente, ou no negócio que está começando, ela faz sentido porque ela bota ordem, coloca um processo. Mas dá para pôr governança em tua empresa? Dá para pôr a governança. Por quê? Vamos pensar no seguinte, estamos começando um negócio, nós dois, a gente monta uma sociedade, fica 50% para você, 50% para mim. Se eu falar que sim e você falar que não, o que a gente faz?
Para o Nada. ímpar, porque se fosse homem eu ia falar sair na mão. Mas se é mulher, é para o ímpar. Mas eu luto. Então eu ia apanhar, provavelmente. Entendeu? Mas a questão não é essa, é como é que a gente resolve, porque impasse vai ter. Né? A gente está falando de negócio, às vezes um tem uma visão mais comercial, então ele está olhando para uma coisa mais visionária, o outro está com o freio de mão puxado, porque ele está olhando a conta do banco e ele está vendo lá que não vai dar, a conta não vai fechar esse mês. Então, eu vou dizer que não. É que as sociedades de 50-50, elas são sempre problemáticas, né? Porque eu não consigo definir. E aí, o que está na lei é me jogar para o Poder Judiciário decidir. Aí você vai dar o poder para o juiz, e nada contra o juiz, mas ele está no dia a dia da empresa, ele sabe se aquilo é melhor, se aquilo faz sentido. Só que até isso se resolver, então, até você ter uma ação no fórum, o juiz avaliar, ele julgar, o que aconteceu com o negócio? Como é que a gente faz para decidir? É um né? caos. E o objetivo não é fazer que a gente tenha perenidade, que se perpetue, que o negócio gere frutos, que a gente chegue na 5ª geração. Se a gente chega num impasse desse que não vai, eu preciso de um judiciário para decidir, e a gente está num momento de muita segurança jurídica, né? Fica difícil da gente avançar com o negócio. Então, a governança ela vai proteger. Eu posso supor, eu ponho regra para desempate. Quem que vai desempatar? Como que a gente vai tratar o desempate? Não fica na minha mão e na sua da gente ter que achar um meio do caminho. E outra, até para proteger a nossa relação. Porque se os sócios se desgastam e se a gente chega num ponto em que não tem mais condição de estar junto, alguém vai pedir para sair. E isso vai custar. Né? E aí depende da avaliação que será feita na empresa. Exatamente. Depende do que eu escolher que vai ser a avaliação, porque eu posso escolher valuation, como eu posso não escrever nada, cair na letra da lei, que é horrível, e vai falar que é lá o balanço de determinação da data para pagamento à vista. E o pior de tudo é que isso só atrasa o crescimento da empresa, né? Só. Às vezes está um super negócio legal que para do nada, né? E aí ninguém entende, mas é por situações como essa. Exato. Chloé, eu comentei aqui uma experiência minha com meu pai. Eu sei que o seu pai está presidente da DEDI. Isso. Inclusive está aqui, né? Juliano está aqui. Levanta a mão aí para todo mundo saber que é prestigiando você. a gente aqui. Eu queria saber o seguinte de você. Cara, quem é da Visão Agro aí, por favor, disfarça. Disfarça. Levanta a mão não, pai. Eu estou falando para o restante do time da Visão Agro, você vê alguém, disfarça. Eu e meu pai, nós nunca briga, sabe? Eu e meu pai, a gente se dá bem sempre. Mas nunca ninguém levanta a voz, mas nunca, imagina. Né? Eu quero saber qual é a tua relação com seu pai, tá? Porque você hoje tem a relação filha única, que aí é a intensidade de 100%, para o bem e para o mal. Não divide, né? Não divide, né, com irmãos. E você tem a responsabilidade profissional. Então, qual é a relação com seu pai? E eu já vou emendar. E com os demais acionistas, que você tem acionistas da família também. Sim. Vou começar por ele. A gente nunca briga. É mentira. Impossível. Família italiana, gente. Acontece. Acontece com todas as famílias. Até estava comentando com a Mariana. É interessante participar de fóruns de famílias empresárias, né? Porque a gente percebe que não acontece só com a gente. Né? Acontece em todas as famílias. Fica tranquilo, Marral. Não é só com vocês. A questão principal aí entre a gente foi que a gente tem um vice-presidente, né, de mercado. Eu não gosto de usar a palavra profissionalizado, porque parece que quem é da família não tem profissão, né? Então, a gente tem um profissional de mercado, nosso vice-presidente, e todos os superintendentes respondem a ele. Então, por que para mim seria diferente? Então, a chave do negócio começou por aí, porque seria a minha entrada como funcionária na empresa, como funcionária efetiva na empresa. Então, para a gente poder manter esse equilíbrio de comunicação e tentar dividir os ânimos aí. Não tem como, no almoço de domingo, no almoço de fim de semana, não falar sobre qualquer coisinha. Às vezes escapa, não tem como. Alguma ideia que teve, alguma questão, ou, de repente, realmente foi marcado aquele almoço no fim de semana para que a gente conversasse sobre aquilo. Mas o importante dizer é que meu pai sempre me deixou muito livre para trabalhar na empresa. Ele nunca me bloqueou. Então, não interfira em tal coisa, mas tenha sempre
respaldo no que você está dizendo. Porque, sim, nós, como herdeiros sucessores, temos que trazer mais exemplo. A gente tem que ser referência para quem trabalha na empresa. Então, temos que tomar cuidado com o código de vestimenta, com todos os comportamentos. Isso não é só dentro da empresa, isso é em todo o ambiente que a gente pode encontrar as pessoas que trabalham com a gente. Com os outros acionistas também, o meu relacionamento com eles também é muito bom. Até comentei com você, quando a gente se falou, eu sou a mais velha da 5ª geração e eu praticamente não conhecia os meus primos de 5ª geração, porque sou eu, um que é 10 anos mais novo, e depois o resto é adolescente, criança. Então, eu não tinha contato com eles. Então, eu decidi, junto com o meu primo Marco, que está aqui também, fazermos um... Na verdade, eu comecei com o encontro da 5ª geração. Aí, a 4ª geração se meteu ali no meio, foi sensacional, porque muitos deles não sabiam o que a empresa fazia. Muitos deles não sabiam como que a Dedini funcionava. Então, a gente trouxe eles para dentro da empresa para explicar o que é a empresa, e a gente fez, assim como eu me encantei, né? Falei, vamos fazer, então, uma visita à fábrica. Então, eu acho que tudo isso, de novo, é muito importante. Todos eles vão trabalhar na empresa? Muito provavelmente não. Pode ser que tenha um que trabalhe na empresa. Por quê? Conversando com eles, inclusive, no encontro, não, eu quero ser dentista, não, eu quero ser dermatologista, enfim, foram mais para a área da saúde, por referência aos pais, mas, e está tudo bem, já está alinhado. Mas o mais importante em relação à relação direta com o meu pai é essa liberdade em que ele me deixa atuar dentro do meu quadrado, vamos dizer assim, desde que eu tenha coerência. A coerência que eu digo é a fala com as minhas ações. Então, para que eu desenvolva algum projeto, eu preciso ter estudo em cima daquilo que eu quero desenvolver. Então, eu acho que essa foi a chave de tudo. Perfeito, perfeito. Mariana, a gente vê muitas situações que acontecem nas empresas. Eu acho que o legal desse painel, eu acho que é a primeira vez, me corrija se eu estiver errado, que eu ouço a Dedini, porque quando você fala aqui, a Dedini está falando. A gente pode até falar, não, mas você representa. Eu represento a empresa, você também, certeza. Tá? Então é a primeira vez que eu vejo a Dedini falar algo tipo, óbvio, vocês são feras na parte de equipamentos industriais, vocês são líder, ponto. Tá? Mas é legal, porque está muito humano a conversa, está muito boa. Porque por trás de toda empresa tem gente. Exato. Cara, no final todos nós estamos aqui, somos gente, a gente lida com gente, vende de gente, compra de gente, apanha de gente, bate em gente, é isso, cara, é isso, a gente lida com gente, né? Se tá organizado a forma da gente lidar, o restante se organiza, né? E Mariana, por falar nisso, eu lembro uma vez, eu vou pedir de novo pro meu pai, o senhor está aí sentado, por favor, não cite nomes, porque capaz de o senhor deixar vazar. Eu lembro uma vez que meu pai foi fazer uma visita numa empresa, também não posso dar muitos detalhes, que ele chegou lá, um sócio estava de cadeira de roda. Aí o que aconteceu? O outro bateu nele. Por briga societária. Né? E você deve administrar muito conflito, eu imagino. Né? Qual foi o conflito mais complexo que você administrou? E teve um final feliz ou não? Falou, não, esse deu ruim mesmo, partiu do... E era familiar ou não era? Enfim, quero saber. Não acabou ainda. Interessante. Mas é uma empresa familiar. É uma empresa familiar. É o casal fundador da empresa e eles também não são de Ribeirão, né? Não fica todo mundo já pensando. Acho que é fulano. Não, não é daqui, é de São Paulo. Eles... Já sei, Ana Hickman. Não? Meu Deus. Não, então tá. Mas é bem parecido. Eles se divorciaram, mas decidiram continuar com a empresa, em conjunto. E aí, eu tenho... Acho que eu aprendi recentemente que a gente conhece realmente as pessoas nos rompimentos, né? Quando você faz o desligamento de um funcionário, quando tem um divórcio, ou quando alguém morre e você tem que fazer um inventário. Aí você conhece as pessoas verdadeiramente. E eles se divorciaram por N razões e continuaram com o negócio. E eles trabalhavam num prédio que eles construíram, tinham as salas juntos, e a ex-esposa chegou para trabalhar,
não funciona a chave, parece um guarda, a senhora não pode entrar, proibida de entrar no prédio que é 50% dela. Então, não pôde entrar na empresa com uma liminar, dizendo que ela era assediadora dos funcionários, que causava um monte de problema e tal, e que, com isso, conseguiu uma tutela para ela não entrar na empresa. No Dia das Mães, ela recebeu um oficial de justiça com uma intimação de uma ação de interdição proposta pelos filhos, dizendo que ela estava louca e que ela não podia mais tocar o negócio. Afastada da administração, não podia entrar na empresa, não podia trabalhar, não podia tocar o que ela fazia parte do financeiro, mas era cobrada de fazer a parte dela. Então, contas a pagar era dela, então ele mandava todos os boletos para ela, tudo que tinha coisa para pagar, tinha que pagar. E, assim, pesadíssimo, né? Gravação de funcionários. Os funcionários pediram demissão e gravaram vídeos dizendo que ela era um demônio, e o ex-marido contratou todos os funcionários de volta. Então, foi tudo meio simulado para que parecesse que ela era, né, para levar isso para o juiz. Então, assim, tá andando isso, mas, assim, um problema familiar. Mas é uma empresa que não tinha governança? Nenhuma. Tá. Nenhuma. Nem planejamento tributário não tinha, porque era uma empresa no nome de um, uma empresa no nome do outro, uma empresa no nome do outro, uma empresa no nome do outro. Então, o que aconteceu? Os filhos se juntaram com o pai, as empresas estavam juntas, as dos filhos com o pai, a dela, ele só botou conta, então a dela começou a entrar em prejuízo, faturava tudo nas outras, e assim... Eu queria fazer um contraponto. A gente falou de uma empresa que deu ruim. Uhum. Eu não tenho certeza da informação que eu vou passar, tá? Eu ouvi dizer, talvez depois alguém pode até me corrigir, que o Silvio Santos, quando ele faleceu, antes de falecer, ele distribuiu os bens dele já para os filhos, tudo certinho, organizou a casa, tanto que quando ele faleceu não deu um problema. E é bilionário. Uhum. Né? Esse é um bom exemplo de alguém que soube gerir. Sim, e dá para fazer. E não precisa ser bilionário para fazer isso. O que precisa é ter a conversa. Eu preciso entender se você quer trabalhar no negócio, não quer, e eu preciso conversar e falar assim, eu não sou eterna. Uma hora eu vou e a gente não sabe quando, né? Eu tenho cliente que, quando a gente fala de sucessão, pensando na morte, não na sucessão empresarial, né? O cliente fala assim, nossa, Mariana, mas vamos lá, você vai começar a reunião e vai ficar me matando, né? Porque eu falo, porque se o senhor morrer, vai acontecer isso. Nossa, mas você já está me matando. Eu falei, tá, então vamos chamar de sucessão. Se o senhor der super certo, vai viajar, vai passear, quem que vai tocar o negócio aqui, como é que fica? A gente tem que planejar e tem que falar disso. Eu sei que é ruim, é pesado, a gente não quer tratar de morte, mas eu acho que é a segunda certeza que a gente tem, né? Uma que a gente paga imposto e a outra que a gente vai morrer. Se a gente não fizer esse planejamento, se a gente não pensar e desenhar como as coisas vão ser, eu escuto muito isso, falo assim, mas eu não vou estar mais aqui, o problema não é mais meu. Não é. E geralmente não dá certo, né? Mas quando eu morrer, eles se resolvem. Não é bem resolve. Assim, né? E eu acho que é bem uma das coisas que a gente tem que mudar na cabeça das famílias empresárias. Parar de pensar na sucessão quando falecer. É o famoso... sucessão. Ser feito em vida. Não é o proativo, é o reativo, né? Infelizmente. E, aliás, toda empresa, né? Ou ela vai ser adquirida, ou ela vai ser herdada, ou ela vai falir. Todo CNPJ vai acontecer isso no final, né? Ou ele vai ser adquirido por alguém, ou ele vai ser herdado, ou ele vai quebrar. E a gente tem que lembrar disso. A gente não faz toda a manutenção preventiva nas máquinas, a gente está aqui falando de indústria. A gente tem que fazer a sucessão preventiva, né? Então, para ter a perenidade da empresa. Foi por isso que eu inventei esse sucessão. Gostei, sucessão. Boto até o acento. Porque eu falo, gente, não dá para não pensar. Se eu só pensar quando morrer, é exatamente isso. Eles vão se virar quando eles... Não se vira. Primeiro porque o inventário demora. Exato. E aí você realmente vai conhecer a essência de todos eles. Meu Deus. Eu já conheço histórias, mas não comentarei. Você deve estar se segurando a cadeira aqui também. A gente tem mais 4 minutos, então eu quero já ir para as considerações finais nossas aqui do painel. Aliás, Chloé, eu quero começar por você. E deixo aberto aqui para você passar uma mensagem, tá?
Até se teve alguma pergunta que eu não fiz e que você quiser até comentar um tema, completar aqui, fica à vontade. Mas eu queria apenas citar na pergunta algo assim: você é a 5ª geração hoje. Você já pensou na 6ª? Eu tô rindo porque eu sou recém-casada, tá, gente? Então, desde que eu cheguei no meu casamento, existe essa pergunta. Tá aqui o seu esposo, Meu né? marido tá aqui na plateia, a gente pode fazer essa pressão para ele também, tá Oh! bom? Mas é sempre assim, né? Quando tá noivo é quando vai casar. Quando casa é Exato. quando vai ter filho. E quando tem um, quando vem o outro. Exato. E o nono ali, falando bem, a linguagem italiana também já está perguntando da 6ª geração, mas ele brinca e depois ele fala, tenha no seu tempo. E é isso. Sim, eu penso na 6ª geração, mas eu acho, voltando um pouquinho na nossa conversa, eu gostaria de criá-los, e falo em plural mesmo, porque eu sou filha única e chega dessa história, né, gente? Eu gostaria de criá-los dentro da empresa, mas o desafio da próxima geração, que não depende só de nós dois, depende também dos outros acionistas, continuar construindo esse lindo legado que o meu tataravô começou de uma maneira cada vez mais inovadora. E continuar tendo essas conversas difíceis. Elas são necessárias, porque eles não têm a obrigatoriedade de estar na empresa. Eles não têm a obrigatoriedade de amar o negócio como eu amei naquele maravilhoso dia de novembro. Mas trazê-los para perto, fazê-los conhecer desde o início, assim como você imaginava que eu ficava na Dedini, soldando um pouquinho de vez em quando, e seguir construindo esse legado, porque o legado eu vejo que não se constrói com tudo que já foi feito no passado, mas ele se faz com a inovação. E a Dedini, eu vejo que ela está cada vez mais mergulhando nisso. Perfeito. Mariana, suas considerações? Nossa, ficou difícil falar agora, depois. Mas eu acho que dentro, assim, pegando o gancho do que a Chloé está dizendo, né? A gente precisa enfrentar as conversas difíceis, enfrentar esses assuntos que são sensíveis, para que a gente possa entender o que passa na cabeça do outro também. Porque senão eu gero uma expectativa, se eu não falo, não sei o que vai acontecer, e fico esperando, achando que a pessoa vai querer vir trabalhar no negócio e não quer. E aí essas conversas difíceis a gente enfrenta muito no escritório. No momento em que o advogado começa a provocar e pergunta os interesses de cada um, o que quer ser feito, se quer estar lá, e esse planejamento, eu acho que ele é necessário. A gente falamos que governança é uma palavra do momento, né? Planejamento sucessório também. Todo mundo muito preocupado com reforma tributária, o que é que vai acontecer, se o ITCMD vai subir, se a gente vai ter tributação do dividendo. Eu acho que, ainda que tenha a tributação, ainda que suba a alíquota do ITCMD, a gente precisa estar planejado. Porque, se não subir, que bom, continuaremos do jeito que está, que é um jeito até que está funcionando, mas sem o planejamento, a gente também não sabe onde a gente vai chegar. E aí o planejamento, seja ele o sucessório, pensando no tchau, né, na morte, ou pensando no sucessão. Pensar que a gente precisa estruturar as coisas e que a governança ela é uma ferramenta do planejamento sucessório. Porque sem a regra, eu não sei como é que eu me comporto, eu não sei como é que eu jogo esse jogo, não sei se eu posso fazer isso ou se eu não posso fazer isso, e a quem eu digo, para quem que eu conto, se eu não posso fazer, quem que vai dizer ou não, porque se a gente não pensar e se não inovar, as coisas não vão ser perenes. A gente tem que, se a gente ficar fazendo a mesma coisa sempre, eu não lembro quem que falou isso, se foi Einstein, a gente fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, não vai dar certo. Então, a gente tem que ter isso planejado, pensado, para que se concretize, se materialize e a gente chegue em outros tantos exemplos, como o da Dedini, que é uma raridade de 5ª geração. Senão a gente vai continuar falando de estatística, de quem chegou só até a 3ª e a 4ª nem sabia que tinha uma empresa na família, né? É isso. Eu quero só também finalizar aqui falando... obrigado para todos. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo a gente aqui. Eu estou vendo algumas carinhas conhecidas que vivem isso, né?
de sucessão. Alguns aqui são, sim, familiares que estão no momento de sucessão, já estiveram. Alguns conseguiram fazer essa transição, outros estão fazendo. E eu também sei que existem sucessores que não têm o mesmo sangue, né? Existem sucessores que são pessoas mesmo que administram uma empresa fundada por alguém e deu conta do recado e deu certo também, tá? Então, a governança ela é muito legal por causa disso, né? Eu queria agradecer, são duas mulheres extremamente fortes aqui em cima do palco, estou me sentindo constrangido, acuado, sendo muito sincero, entre essas duas aqui. A Mariana, pelo Brasil Salomão, inclusive obrigado, tá, ao Escritório Brasil Salomão, por ter permitido que você viesse aqui. Muito obrigado por toda a contribuição que você deu para esse painel. Eu queria falar com você muito mais coisa, tem muito mais temas, conversa, eu acredito que alguns também. E você, Chloé, parabéns, tá? Principalmente pela coragem de tomar a frente, hoje você como superintendente da Dedini, e também compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência aqui com a gente, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, é isso, salva de palmas. Obrigada. Aí.